Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, né? Professor Erivaldo falando com vocês. Então, a gente está dando continuidade agora também à parte das equações, né? De novo, talvez você está falando, não vamos sair mais desse assunto. Calma, em breve a gente mudará um pouco o ponto da questão em si. Nessa parte do assunto, a gente vai fazer o quê? Apenas revisar alguns tópicos dos últimos dois conteúdos, que são as equações biquadradas e as equações irracionais, tá? Então, nós vamos rever o que é uma equação biquadrada e rever alguns aspectos das equações irracionais também, que é o que a gente está fechando aí agora nessa etapa de equação de segundo grau. Bom, equação biquadrada, nós temos aqui uma definição do que é ser uma equação biquadrada, né? É uma equação escrita da seguinte forma geral, em que nós temos ax elevado à quarta potência mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Lembrando que esse a, esse b e esse c são os coeficientes numéricos, né? São os números que a gente substitui. Para resolver, encontrarmos as raízes, né? Resolver uma equação biquadrada, é preciso que a gente transforme ela em uma equação de segundo grau. Então a gente sabe que ela vem lá biquadrada e a gente precisa colocá-la na forma de segundo grau. Aí nós temos esse exemplo aqui, né? Nós temos x elevado à quarta potência menos 7x elevado ao quadrado mais 12x, né? Mais 12, perdão. E aí nós temos que pegar essa nossa biquadrada e transformar ela primeiramente em uma equação de segundo grau, uma equação quadrada. Para fazer essa transformação, nós usamos aquela regrinha auxiliar, né? Nós temos que trocar o nosso x, exatamente o nosso x aqui, elevar ao quadrado e ao quadrado. Aí vocês já estão se lembrando do que a gente está falando, né? Por que elevado ao quadrado? Primeiro x ao quadrado por causa do valor de b. Lembra que é sempre o valor de b que determina quem vai dentro do parêntese, né? O valor de b é o que vai dentro do parêntese. E esse quadrado fora do parêntese, ele é obrigatório, né? Dessa forma. E aí, simplificando, a gente mantém continuando o restante, né? Vamos de menos 7 x elevado ao quadrado mais 12 igual a zero. Feita essa parte aí, o que é que a gente tem que fazer agora nesse momento? Trocarmos o nosso x ao quadrado de dentro do parêntese. Sempre tem que trocar o termo que ficou dentro do parêntese aqui, tá? O que ficou dentro do parêntese é o que a gente faz essa substituição. Então, x ao quadrado vai ser trocado por y. E a gente vai trocar toda a equação do x ao quadrado pelo y em si, certo? Feito isso, nós vamos ter agora uma nova equação que se configura da seguinte maneira. Y ao quadrado menos 7y mais 12 igual a zero, tá? Y ao quadrado menos 7y mais 12 igual a zero, certo? Chegando nessa parte aqui, o que é que a gente tem que fazer? A gente joga em delta, né? Em delta, descobre o valor de delta e vamos para o nosso Bhaskara preferido, ok? Dessa forma. Então, delta, já trouxe aqui prontinho. Delta é igual a menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12, que é o valor de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo o delta, nós temos 49 menos 48, delta igual a 1. Feito isso, vamos calcular os nossos valores de y, né? y1 e y2. Então, nós temos Bhaskara, né? Aplicando em Bhaskara, e aí nós vamos ter menos o valor de b da equação é menos 7, né? Então, ele vai ficar mais 7, mais ou menos, raiz quadrada de 1, que é o valor de delta, dividido 2 vezes o valor de a, que nesse caso é 2 vezes 1. Ok? Feito isso, nós vamos de y é igual, vamos eliminar a nossa raiz, né? 7 mais ou menos, vamos de mais ou menos, raiz quadrada de 1 aqui, que é igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1.
E embaixo no denominador, 2 vezes 1, que é igual a 2. É aquela mesma regrinha de delta que a gente está habituado a fazer, tá certo? E aí nós vamos calcular o valor de y1 e y2. Vamos de y1 e y2. Ok. Nessa parte agora, a gente já sabe que esses valores a gente calculou aí agora. Substituindo, nós temos... Ou substituindo o quê? Fazendo y1, nós vamos pegar o 7. Aí agora não precisa mais a gente colocar o sinal do mais, né? Antes do 7. 7 mais 1 dividido por 2, que é igual... 7 mais 1 é 8, né? 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, nós temos o primeiro valor de y, que é 4. Segundo valor de y, nós temos y2 é igual a 7 menos 1 dividido por 2. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, nós temos 3. Então, nós temos aqui as duas raízes de y, né? As raízes de y, que não são as raízes da nossa biquadrada, tá? Só lembrando disso. Aí agora a gente vai ter que pegar lá aquela parte e substituir. Lembra que tem que substituir do x ao quadrado, que é igual a y? Pois é. Nós vamos ter aqui agora x ao quadrado, que é igual a y1 primeiro, né? Então, nós vamos pegar o valor do y1, que é 4. E vamos tirar a raiz quadrada aqui, né? Dos dois lados. Então, tirando a raiz quadrada, nós temos x ao quadrado mais ou menos raiz quadrada de 4. Ok? X ao quadrado igual mais ou menos a raiz quadrada do número 4. E aí, nesse caso, a gente usando a propriedade dos radicais, né? A gente cancela o quadrado com o radical, sobrando x. E do outro lado da igualdade, mais ou menos a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada do número 4 é 2, né? Então, nós vamos ter mais ou menos 2. Aí nós temos as duas primeiras respostas para a nossa equação biquadrada. Os primeiros valores de x, mais 2 e menos 2. Vamos aos segundos valores de x, né? Opa, ok. Segundos valores de x. Nós vamos fazer a mesma coisa agora. Então, x ao quadrado igual ao valor do y2. Você se lembra que o y2 lá, né? É igual a 3. y2 deu 3. Então, x ao quadrado é igual a 3. Torna elevar os dois lados ao quadrado, ou a raiz quadrada dos dois lados. Por que raiz quadrada? Por causa do quadrado em cima do x aqui, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 3. Aplicando de novo a propriedade dos radicais, nós cancelamos aqui o quadrado com radical, sobrando 3. Ou sobrando x. Igual, mais ou menos... E aí você vê que do outro lado nós temos raiz quadrada de 3. 3 não tem raiz quadrada exata. Então, se ele não tem raiz quadrada exata, mantém dentro do radical. Portanto, fica mais raiz de 3 e menos raiz de 3. E aí as quatro raízes em si da equação vão ficar o quê? Menos 2, né? Mais 2, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Aí nós temos os quatro resultados para a equação biquadrada aí, certo? Então, para a gente lembrar que na biquadrada você tem que transformar primeiro ela em equação de segundo grau e depois você resolve a mesma biquadrada, certo? Dessa maneira. A outra parte que nós temos agora são as irracionais. As irracionais, que vocês já viram também, né? E viram mais recentemente como fazemos essas irracionais. Então, nós temos aqui o seguinte, que uma equação irracional tem a incógnita localizada no radical, ou seja, no interior da raiz. Com isso, para resolver uma equação irracional, é necessário antes ter em mente as propriedades dos radicais. Como assim as propriedades radicais? Aquele que eu estava explicando neste instante, né? Quando você tem um radical elevado ao quadrado, você cancela o quadrado com o radical, tá? Ou elevado ao cubo, para você cancelar o radical. Por isso que essas são as propriedades que a gente está citando, tá? A gente precisa colocar no parênteses, elevar ao cubo, elevar ao quadrado e assim resolver. Para resolver uma equação irracional, devemos utilizar o princípio da equivalência.
a fim de eliminarmos os radicais, isto é, devemos elevar ambos os lados da equação ao índice do radical. É quando a gente isola lá na equação, né? Coloca um termo de um lado, um termo do outro, coloca o parêntese e eleva ao quadrado, ao cubo ou à quarta potência. Quem determina, como diz aqui, é o índice do radical, tá? Se for uma raiz quarta, eleva a quarta. Se for uma raiz cúbica, tem que levar ao cubo. E assim segue, tá? E aí usamos as propriedades para que esses radicais eles venham desaparecer na questão. Temos aqui um primeiro exemplo, né, para a gente desenvolver. Aqui nós temos uma equação irracional em que nós colocamos x menos 3 de um lado igual a 2 raiz quadrada de x. Ok? E aí a gente vai resolver aqui. Como nós já temos essa parte do x com radical isolado de um lado da igualdade, a gente já parte direto para a resolução, tá? Então não precisa trazer ele para o primeiro membro. Você tem que isolar ele de um dos lados da igualdade. Não precisa ser no primeiro membro ou exatamente no segundo membro, tá? Só tem que ser isolado de um dos lados da igualdade. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, então x menos 3 elevado ao quadrado desse lado, 2 raiz de x elevado ao quadrado do outro lado também. Então, aplicando já ia a propriedade do radical. Essa propriedade que eles estavam falando lá no texto, tá? E esse é o princípio da equivalência. O princípio da equivalência é quando a gente colocou os dois aí com parênteses elevado ao quadrado. A propriedade do radical é quando a gente vai fazer aqui o cancelamento do... Igual eu estou fazendo aí agora, tá vendo? O radical com 2 fora do parênteses. Isso aí no caso, a propriedade do radical. Resolvendo aqui, nós temos então o seguinte, vamos aplicar o produto notável, x elevado ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, certo? Menos aqui do meio vem para cá, multiplica os três termos, x vezes 3, 3x. 3x vezes o quadrado, ó, multiplica os três termos, tá? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, nós temos 6 e repete o x aqui, 6x. Mais o segundo termo, que é o 3, também elevado ao quadrado, que é igual a 9. Lembrando sempre que quando você usa produto notável, vai estar sempre 3 respostas aqui, ó. Tem que dar um trinômio aqui em si. Do outro lado, nós vamos pegar o 2 elevado ao quadrado, que é 4, vezes o x cancela, vai ficar x. Então, nós temos dessa forma aí, né? 4 vezes x. 4 vezes x ali na questão. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Organizar a nossa equação, tá? Para ver como é que ela fica em si. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 6x. Passar aquele do outro lado lá, menos 4x já multiplicado, tá? Por que já multiplicado? Porque 4 vezes x dá 4x. Mais 9 igual a 0. E aí nós temos assim essa parte da equação, tá? Dessa forma. Agora, resolvendo aqui, nós temos x ao quadrado, né? Vou passar para cá. X elevado ao quadrado. Fazendo a conta aí, nós vamos ter o menos 4 com menos 6 dá menos 10, tá? Menos 10x. E repete a parte do mais 9 igual a 0. Feito isso aqui, nós vamos aplicar o nosso delta com o nosso Bhaskara, né? Nosso delta e nosso Bhaskarazinha de sempre. Bom, feito o nosso delta aqui, feita a mágica aqui, né? Voltamos com o nosso delta já pronto, para a gente ganhar tempo. Então, delta, calculamos aqui, deu 64, certo? Pegamos o valor, então, agora, jogamos em Bhaskara, aqui já em vermelho, tá? X é igual a mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de 64. 64 aqui dentro, né? 64. E aí, nós vamos ter, nesse caso, x, aqui na frente vai ficar melhor. X é igual a 10, mais ou menos, a raiz de 64, que é 8, tá? Considere aqui dentro do radical 64, tá? E embaixo, 2 vezes 1, que é igual a 2. Portanto, nós vamos ter esses valores aqui para calcularmos o nosso x1 e x2, né? x1, nós temos o 10 vezes 10 mais 8, ali que vai dar 18, dividido por 2, que é igual a 9, né? x1
é igual a 9. Chegamos ao nosso primeiro resultado. E o x2, ele é exatamente o valor do 10 menos 2, menos 8, né? 10 menos 8, que é igual a 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Ok? Então, o x2, o x1 nosso, ele é igual a 9 e o x2 é igual a 1. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ir para a nossa verificação, né? Para a verificação da questão. Verificar se esses resultados estão de acordo ou não. Lembrar que toda equação irracional ele precisa da verificação. Então, aqui nós vamos pegar o quê? Substituir os valores, né? São duas verificações, então nós vamos colocar no lugar do x, primeiro o 9, né? 9, que foi a primeira resposta que a gente teve. 9 menos 3, já vou colocar aqui substituindo, tá? 9 menos 3, 2 vezes a raiz quadrada de 9. Trocamos o 9 no lugar do x nos dois pontos, tá? 9 menos 3 aqui é igual a 6. Do outro lado nós temos 2 vezes raiz quadrada de 9, que é 3. Então nós vamos ter 6 é igual a 6. O que nos faz essa primeira resposta ser verdade, né? Resposta verdadeira. Então nós temos sim a proposição acertada. Segunda parte, segunda verificação, né? Na segunda verificação nós vamos substituir agora o 1, né? Que foi o segundo resultado. Nós vamos ter agora 1 menos 3 igual a 2 vezes raiz quadrada de 1. 1 menos 3 aqui dá menos 2. 2 vezes raiz quadrada de 1 é 1. E aí nós vamos ter aqui na parte final menos 2, repetido, e 2 vezes 1, que é igual a 2. Apesar de ter dado o mesmo algarismo 2 dos dois lados, né? Em ambos os lados, isso aqui é falso. Por quê? Porque o primeiro 2 é negativo, o segundo deu positivo. Então, não serve como resultado, né? Portanto, a resposta para a nossa equação irracional aqui, o nosso conjunto de solução, é aquele que deu o resultado correto. Portanto, o 9, né? O valor do x1, porque ele fez e deu verdadeiro ali, ó, né? No primeiro caso, né? Como ele deu esse valor verdadeiro, ele é o resultado da nossa equação irracional, certo? Um segundo modelo aqui da equação irracional que a gente viu também, que é dessa forma, e nós temos dois radicais, né? Um radical dentro do outro. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu já vou usar essa aqui que já está pronta para a gente ganhar tempo também, tá? Então, vou colocar aqui o radical, o quadrado, né? E o quadrado em cima do 3 ali também. Portanto, eu tenho que elevar primeiro o índice do nosso primeiro radical de fora. Aí, usando a propriedade, vai cancelar esse radical com o 2 ali. O que nos vai restar? 5 mais a raiz, tá? De 3x menos 2. E do outro lado da igualdade, 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Agora eu vou passar esse 5 para o outro lado da igualdade, deixando o radical desse lado aqui sozinho. 3x menos 2, tá? E do outro lado da igualdade eu vou colocar 9 menos 5. O 5 passa para lá com o sinal invertido. Já elevando os dois lados agora para o segundo grau, né? Para o quadrado, por causa que aqui é raiz quadrada, então por isso que está elevado ao quadrado. E do outro lado, 9 menos 5 é igual a 4, 4 elevado ao quadrado. Então eu vou ter aí 3x, né, menos 2 elevado ao quadrado. 3x menos 2 elevado ao quadrado, a questão em si. Certo? Analise direitinho, veja certinho. Ok? Vamos então dar prosseguimento no que a gente fez aqui agora. Nós vamos novamente agora aplicar a propriedade do radical e cancelar aqui, né? A raiz quadrada com 2 ali. O que vai acontecer?
nós vamos ter uma equação de primeiro grau, né? De 3x menos 2 igual a 16. 3x menos 2 igual a 16. Isso porque eliminou lá o radical, né? Cancelou e elevou o 4 ao quadrado. Como ele virou uma equação de primeiro grau, nós temos, não precisamos de delta e nem precisamos de Bhaskara, né? Então, passamos o 2 para o outro lado e resolvemos aqui, né? Então, x é igual, tiramos esse 3, ele passa aqui para baixo. 16 mais 2 é igual a 18. E x é igual a 6. Então, x é igual a 6 é o nosso x da nossa questão em si, né? X igual a 6. É o que a gente vai usar para fazer a verificação. Na verificação aqui, nós vamos ter que colocar, então, aquele primeiro nosso radical, né? 5 mais o segundo radical. Nós temos o 3 vezes x. Então, vou tirar o x e vou colocar a nossa raiz, que foi o 6, menos 2, igual a 3. Aí, agora eu vou desenvolver o nosso cálculo aqui, né? Então, nós vamos ter 5 mais raiz quadrada. Primeiro resolve aqui 3 vezes 6, 18. E repete a outra parte. Tá? Lembrar de seguir a ordem, senão não vai dar certo, tá bom? 5 agora mais 18 menos 2, 16. Extraindo a raiz quadrada de 16 aqui agora, nós temos 4. Aí eliminamos o primeiro radical. Veja que aqui a gente vai resolvendo a equação de dentro para fora, tá? Da parte de dentro aqui da equação para a parte de fora. Por quê? Por causa que você vai eliminando do radical interno para o radical externo. Do radical que está dentro para o radical maior, que é o que está do lado de fora da questão. E aí nós temos raiz quadrada de 5 mais 4. 5 mais 4 aqui. Que é 5 mais 4 é 9. Igual a 3. E a raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, 3 igual a 3, o que nos dá uma verificação verdadeira, certo? Então, seguindo passo a passo, sem problema algum, ok? Então, como eu falei no início, né? Hoje era só uma questão de revisar alguns pontos da biquadrada e das irracionais. Eu botei um exemplo da biquadrada só e outros mais da irracional por causa da atividade que vocês vão ter no para casa, são atividades das irracionais, tá? Da biquadrada a gente vai lembrando mais com o tempo em relação a elas, ok? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês, acompanhe direitinho os vídeos e tirem suas dúvidas, qualquer coisa mandem mensagem para a gente mais tarde, no nosso horário da aula, né? E fiquem em paz.